Bom dia, queridos alunos. Na aula de hoje a gente vai revisar diferença de potencial, definição de corrente elétrica e a lei de Ohm. Destacando que essa é uma aula preparada exclusivamente para as turmas no remoto emergencial e qualquer reprodução ou aplicação dela fora desse contexto não está autorizada. Para que a gente entenda o primeiro conceito importante, de diferença de potencial, tensão, né? E para que a gente entenda fisicamente esse conceito, a gente vai ter que voltar a um princípio muito importante, talvez um mais importante, é o princípio da conservação da energia. Especificamente, vamos trabalhar aqui, lembrar o princípio da conservação da energia mecânica. Esse princípio diz o seguinte, que na ausência de forças dissipativas, forças dissipativas mais comuns são atrito, por exemplo, na ausência dessas forças dissipativas, a energia mecânica de um sistema isolado se conserva. Então aqui a gente tem um exemplo no slide, é uma esfera, né, queda livre, tá aqui no ponto 1, e ela vai cair até chegar no ponto 2, né? O que vai acontecer aqui, se a gente aplicar esse princípio, né, a gente desprezando aqui a resistência do ar, não vai ter forças ativas, a única peso, que é a força gravitacional da esfera. Então a gente vai poder aplicar esse princípio e dizer que a energia mecânica é M, por definição, a energia mecânica é a soma da energia cinética mais a energia potencial. A energia cinética é a massa da partícula vezes a velocidade ao quadrado, dividido por 2. E a energia potencial, neste exemplo, né, ela é gravitacional, vai ser mgh. Então o princípio diz, se a gente ignorar a resistência do ar aqui, a energia mecânica, que é a soma da cinética com a potencial, tem que ser uma constante e conservar. Então, o que vai acontecer nesse exemplo? À medida que a esfera cai, a altura, o h da esfera vai diminuindo, a energia potencial, mgh, vai se reduzindo, ao passo que a velocidade dessa bola vai aumentando, a energia cinética dela. Então, a gente pode dizer que está acontecendo uma transformação de energia. A energia potencial gravitacional está se transformando em energia cinética, de modo que a energia mecânica que se mantém, se conserva-se. Esse é o princípio, e vai acontecer algo muito parecido quando a gente tem uma carga elétrica sujeita a uma força elétrica. Então aqui a gente tem um exemplo, estão vendo aqui à esquerda, imagina que você tem uma placa carregada positivamente, você tem aqui uma esfera, uma carguinha positiva, inicialmente aqui no ponto 1. O que vai acontecer? A gente sabe que cargas de mesmo sinal se repelem, então essa esfera positiva, inicialmente no ponto 1, ela será repelida pela força elétrica e ela vai acelerar. A gente sabe que se tem uma força resultante, pela segunda lei de Newton, tem uma aceleração, direção de força, essa esferinha, essa vai acelerar à direita. Então o que está acontecendo aqui? Quando essa carga, devido à ação da força elétrica, ela vai do ponto 1 para o ponto 2, ela vai acelerar, ela vai ganhar velocidade. Então, quando você olha para esse sistema, você vai concluir que a energia cinética da carga está aumentando. Mas como fica o princípio da conservação da energia? Ora, se não há nenhuma força dissipativa aqui envolvida, ignorando o resto do caso, então a única forma da energia mecânica se conservar, a gente concluiu que a energia cinética está aumentando, então eu tenho que tem que existir uma energia potencial que está diminuindo, ou seja, para a energia cinética é preciso
ter uma transformação, é preciso que a energia potencial esteja subindo, formando. Então existe também, tá? Assim como existe a energia potencial, quando você tem uma... Também existe um outro tipo de energia potencial, que é a energia elétrica, quando você tem a força elétrica. Então, nesse exemplo, a carga positiva era para a direita, a energia potencial elétrica está se convertendo em energia cinética, de modo que a energia mecânica se conserva. Então, esse é o conceito de energia potencial elétrica. E aí, a gente já está com a faca e o queijo na mão para definir nosso objetivo. Diferença de potencial. Então, ainda nesse mesmo exemplo, imagina aqui que a carga positiva ela sai do ponto 1 e vai até o ponto 2. A gente já discutiu que nesse processo existe uma diferença de energia potencial elétrica que vai acontecer aqui, né? A potência elétrica vai sofrer uma redução, vai ocasionar um aumento. Nesse exemplo, cada caso é um caso. Então, está aqui nesse box azul a definição de diferença de potencial. Diferença de potencial entre dois pontos é definida como a diferença de energia potencial elétrica dividida pela carga Q. Então, você tem que considerar, para início de conversa, a diferença de potencial ela vai ser um delta. A gente sempre está falando, sempre que falar diferença de potencial, a gente está considerando dois pontos. Tá? A diferença do potencial de um ponto em relação ao outro. Então, no caso aqui, se eu quiser calcular o potencial no ponto 2 menos o potencial 1, V2 menos V1, delta V, diferença de potencial, por definição, ela vai ser dada pelo delta de energia potencial, que vai acontecer entre os pontos 1 e 2, dividido pelo valor dessa carga que se deslocou, né, que saiu do ponto 1 e foi até o ponto 2. Com diferença de potencial, nada mais é do que uma diferença de energia potencial por unidade de carga. No Sistema Internacional de Unidades, a gente sabe que energia, qualquer tipo de energia, unidade é joule, carga, coulomb. Então, no Sistema Internacional, a diferença de potencial vai ser joule por coulomb, que a gente vai batizar de volt. Vamos seguir. Vamos pegar um exemplo bem simples aqui, né, de diferença de potencial, no caso de uma pilha. Então, essa pilha aí que está na figura, tem um polo menos e um mais, né, e a gente diz que a diferença de pilha é 1,5 volts, por exemplo. Então, o que isso significa fisicamente? O que significa fisicamente eu dizer que existe uma diferença de potencial de 1,5 volts numa pilha? Então, para a gente compreender o que isso significa, a gente tem que ir na definição. Vamos aqui, ó. Pela definição, a diferença de pilha, ela vai ser dada. Você tem que imaginar, né? Isso é uma coisa abstrata, precisa ser algo concreto. Então, você imagina uma carga Qzinho que vai, né, de modo teórico aí, né, atravessar essa pilha. Imagina que você tem uma carga Qzinho que vá de um polo a outro da pilha, né, que atravesse a pilha. Então, a diferença de potencial ela está ligada à diferença de energia potencial elétrica que a carga vai ao ir de um polo ao outro da pilha, dividido pelo valor dessa carga que você está imaginando a outra. Bom, essa é a definição, então. A diferença de potência vai ser a diferença de energia potencial elétrica que uma carga vai sofrer, né, de um ponto ao outro, dividido pelo próprio valor da carga. Daí, você pode passar essa carga multiplicando, você conclui que a variação da energia potencial elétrica que uma carga aqui sofre ao ir de um polo ao outro da pilha vai ser simplesmente o produto da diferença de potencial vezes a carga. Então, vamos pegar um exemplo muito simples aqui. Vamos imaginar que 1 coulomb
1 coulomb de carga vai atravessar do menor para o maior potencial na pilha. Qual que vai ser a variação de energia potencial envolvida nesse 1 coulomb de carga que atravessou? Vai ser o 1,5, esse cara aqui vai ser 1,5 volts, vezes 1 coulomb. Isso 1,5 vezes 1 dá 1,5 joules. Então a diferença de energia potencial, quando você tiver 1 coulomb atravessando essa 1,5 volts, vai ser 1,5 vezes 1, vai dar uma diferença de energia potencial elétrica de 1 joule. Ou seja, esse 1 coulomb de carga que atravessou a pilha, é como se ele ganhasse 1,5 joules de energia potencial elétrica, e essa energia potencial elétrica é o que essa carga vai poder distribuir ao longo do circuito. Vamos pegar um exemplo um pouco mais difícil. Vamos supor aqui que 0,2 coulomb de carga negativa atravesse, de 0,2 coulomb de carga negativa atravessar a pilha, atravessar entre aspas. Mais para frente eu vou explicar o que seria, o que acontece. Então, se 0,2 coulomb de carga negativa atravessar a pilha, teremos uma variação de energia potencial igual. Nós vamos ter que fazer essa multiplicação aqui, ó. Multiplicar o ΔV da pilha vezes a carga que atravessou. Então, nós vamos ter aqui 1,5 volts da pilha vezes, só que agora a carga é negativa. Esse Q de carga pode ser negativo, então, vezes menos 0,2 coulomb, 0,2 menos 0,2 vezes 1,5 vai dar menos 0,3. Volt é joule por coulomb, vezes coulomb, corta o coulomb e vai sobrar menos 0,3 joules. Então, se você considerar que uma carga negativa atravessou a pilha, essa carga negativa ela vai sofrer uma variação de energia potencial negativa. A energia potencial dela, em vez de aumentar, vai diminuir. Então, esse é o conceito de diferença de potencial que está intimamente ligado à variação da energia potencial que acontece entre os dois pontos. Só que é uma variação de energia potencial por unidade de carga. A vantagem é que, se você sabe o ΔV, você sempre vai saber a energia quando uma carga ir de um ponto ao outro, porque é simplesmente pegar o ΔV que você conhece e multiplicar pela carga que foi de um ponto ao outro. Então, essa é a vantagem de trabalhar com esse conceito de diferença de potencial. Lembrando aqui, você tem duas pilhas, conecta série da maneira correta, o positivo, o maior potencial de um ligando no menor da outra. É como se você tivesse uma pilha equivalente, cujo a diferença de potencial dessa equivalente vai ser a soma das diferenças. Então, se você tiver 1,5 volt aqui, 1,5, você vai ter um análogo de uma pilha mais diferença de potencial de 3 volts. Vamos lá. Outra coisa importante, Se a diferença de potencial entre dois pontos quaisquer for 110 volts, isso a princípio não significa que um ponto é 0 e o outro é 110, Eu estou falando que a diferença é 110. Agora, quanto que é aqui e quanto que é aqui, a princípio não dá para saber, Mas se eu tiver uma diferença de potencial qualquer entre dois pontos, eu sempre vou poder atribuir o valor 0 para o ponto de menor potencial. Então, se eu tiver, por exemplo, uma diferença de potencial de 110, eu vou, por simplicidade, considerar que o menor potencial é 0 e o maior vai ser 110, de modo que a diferença fique 110. Mas poderia ser 11 e 121, ou 0 e 110, ou 11 e 121, isso é a mesma coisa. Porque o que tem significado físico é a diferença de energia, Quando você pensa no princípio da conservação da energia, uma maçã caindo, o que vira energia cinética é a variação da energia potencial, Então, o que interessa na brincadeira da conservação da energia cinética, energia potencial, uma aumenta, outra diminui, vice-versa,
é sempre os deltas, né? Então, o valor absoluto que você vai, onde eu vou chamar de zero, ele na física é arbitrário. A própria energia potencial gravitacional na física, o nosso famoso MGH, esse H ele é definido em relação a um zero, né? A um zero que você escolhe arbitrariamente onde você coloca ele. E isso não tem impacto físico, a escolha desse zero, porque em qualquer fenômeno que você estuda, você sempre vai olhando nesses deltas, né? O que vai interessar de fato são as transformações. Então, de agora em diante, a gente vai usar essa simplificação. Ó. Sempre que eu tenho uma diferença de potencial no circuito, a gente vai considerar o ponto de menor potencial como zero, e aí eu não preciso mais ficar trabalhando com esse delta. Porque delta é o potencial maior menos é o potencial num ponto menos o potencial no outro. E agora eu vou batizar o potencial menor de zero, o delta, né, vai ser simplesmente, eu vou chamar ele de V, né, potencial maior. O anterior já é zero, então a gente não precisa ficar falando delta o tempo todo. A gente vai simplificar nossa notação aqui, nossa linguagem. Então a gente vai chamar a diferença de potencial de V, mas isso já está implícito. E não é que o delta sumiu, é porque está implícito que eu já batizei o menor potencial de zero. Então V, no fundo, ele é a diferença de potencial. Vamos lá. Aí a gente já observa aqui uma coisa interessante. Ó. Vou imaginar aqui uma pilha, potencial negativo aqui, positivo. E que a gente vai observar cargas positivas, que são as bolinhas vermelhas aqui, elas vão vão ser repelidas, né, pelo polo positivo, vão ser atraídas aqui pelo polo negativo. Então, se você considera cargas positivas, nesse caso aqui, a gente vai ter uma corrente no sentido horário. A gente pode dizer, isso daqui sempre vai acontecer, cargas positivas tendem a se deslocar do maior para o menor potencial, ou seja, elas vão sair aqui do maior potencial e vão se movimentar em direção ao menor potencial. Já as cargas negativas vão acontecer o contrário. Elas são repelidas aqui pelo polo negativo e elas vão querer ir de encontro ao polo positivo. Então, as cargas negativas que estão de verde nessa figura vão descrever aí o sentido anti-horário. E aí a gente vai ter o contrário, né? Cargas negativas tendem a se deslocar do menor para o maior potencial. Bom, agora tem que tomar cuidado aqui. Daqui a pouco a gente vai ver o que acontece de fato. Num circuito, o que vai acontecer de fato é um movimento de elétrons livres, né, do fio. São elétrons livres do fio condutor ali que vão se movimentar, gerando a corrente. Mas se você imaginar o que seria com cargas positivas, seria isso, né? E o que acontece aqui com a transformação de energia, tá? Eu vou deixar isso para daqui a pouco. Vamos seguir. Quando a gente tem um circuito, né, a gente vai utilizar sempre fios condutores, né, para fazer a composição desse circuito. E aí a gente trabalha com o material, ele é considerado condutor. Geralmente aqui a gente tem os metais, cores. E o que caracteriza um condutor é a presença de elétrons livres. Então, o que são elétrons livres, né? Aqui a gente tem um átomo, por exemplo, e pensando lá na química, né, nas camadas, nos orbitais dos elétrons, no átomo você tem as camadas fechadas, e alguns materiais eles vão ter elétrons numa camada externa aqui que não está fechada, né? E aí o que vai acontecer? É como se essas camadas internas de elétrons aqui blindassem, né, a atração desse núcleo sobre esse elétron. Então esse elétron aqui, ele é quase livre, né? Ele não é 100% livre, mas como eu tenho camadas eletrônicas fechadas aqui, blindando, né, praticamente blindando a atração desse núcleo sobre ele, então esse elétron aqui, embora ele esteja preso ao átomo, é muito fácil você
retirar ele do átomo, né? Então basta, por exemplo, você pegar um material condutor e fechar um circuito com esse material, colocar ali uma diferença de potencial, uma pilha, por exemplo, e essa diferença de potencial, né, ou em outra linguagem, né, o campo elétrico que vai ser gerado ali, a força elétrica que vai aparecer ali, vai ser suficiente para facilmente arrancar esse elétron do átomo. Então, esses elétrons livres, né, que estão presentes em cada átomo de um material condutor, são eles que vão se deslocar ao longo do fio e produzindo a de corrente elétrica. Esse movimento, do ponto de vista microscópico, ele é bem complicado, tá? Então, assim, não é um movimento bonito, não, mas o que vai acontecer é o seguinte: você tem um fio aqui, imagina que essa coisa aqui é um fio, né? E se você aplicar uma diferença de potencial nesse fio, o elétron ele vai ter, embora ele seja livre, normalmente ele fica no átomo, mas se você aplica uma diferença de potencial nesse fio, ele vai ser acelerado, ele vai sempre querer ir do menor para o maior potencial, no caso do elétron. Então ele vai acelerando. Agora, por que ele faz esse movimento doido que está aqui na figura? Ó, isso aqui é para simular as colisões que ele vai tendo ao longo do seu caminho. Então ele tem um sentido preferencial para onde ele é acelerado, mas no caminho dele ele vai colidindo com a rede cristalina do material, né? Então você tem átomos ali, ligações entre esses átomos, e o elétron vai colidindo com isso tudo. E apesar dessa confusão, dessa colisão, a gente pode dizer que existe um movimento preferencial num dado sentido. É isso que vai gerar a corrente elétrica. Agora vamos para a definição matemática de corrente elétrica, né? A definição matemática é a seguinte: imagina aqui que você tem um fio, né? E aqui de vermelho a gente está imaginando um corte transversal nesse fio. Imagina que a gente está considerando aqui uma seção transversal desse fio, e essa seção transversal a gente tem aqui uma certa área, né? Então a corrente elétrica, por definição, ela vai ser, tá aqui, ΔQ sobre ΔT. O que é isso? Esse ΔQ seria a quantidade de carga que atravessa essa seção transversal do fio, dividido pelo intervalo de tempo, né? É claro que quanto mais tempo você deixar, mais carga vai atravessar. Então o intervalo de tempo com a quantidade de carga que atravessou estão conectados, né? Mas enfim, então você considera uma seção transversal do fio, e durante um certo intervalo de tempo você mede o ΔQ, a quantidade de carga que atravessou. Fazendo essa divisão de quanto de carga que atravessou, dividindo pelo intervalo de tempo, a gente tem aqui o nosso conceito de corrente elétrica, né? A unidade de carga é Coulomb, a unidade de tempo no sistema internacional é segundos, então a gente tem Coulomb por segundo, que a gente vai batizar, a partir de agora, chamar de ampere. Essa é a definição matemática de corrente elétrica. Hoje a gente sabe, né? Isso daí, a ciência demorou bastante para compreender o átomo, né? Mas hoje a gente já entende bem e sabe que num fio a carga que se desloca são elétrons, e a gente sabe que o elétron, segundo a física, partículas, né? Ela é uma partícula elementar, né? Que não pode ser dividida em frações menores. Então a gente sabe que a quantidade de carga que vai passar aqui vai ser sempre um número inteiro de elétrons, né? Quantos elétrons? Aí então eu posso considerar que essa carga que atravessou vai ser sempre um N vezes a carga do elétron, onde esse N vai ser 0, 1, 2, 3, 4, enfim, vai ser um número inteiro qualquer, né? Então a quantidade de carga que vai passar aqui obrigatoriamente tem que ser um múltiplo inteiro da carga elementar do elétron. Então você pode ter essa interpretação microscópica
onde a carga elementar do elétron, vocês já sabem, é igual a 1,6 vezes 10 elevado a menos 19 coulomb. Vamos lá. O que acontece então? Qual é o sentido da corrente elétrica? O sentido da corrente elétrica é o seguinte, vamos considerar aqui, a gente já viu que a depender do sinal da carga que você imagina, pode acontecer duas coisas, né? Então vamos pegar aqui, por exemplo, na esquerda, essas bolinhas pretas seriam elétrons, então a gente vai ter um movimento aqui no sentido anti-horário, né? Os elétrons vão ser repelidos do polo negativo e atraídos pelo polo positivo. Então a corrente aqui é no sentido anti-horário. Essa daqui a gente chama de corrente real. Daqui a pouco eu explico por quê. Se você considerar que são cargas positivas, o sentido da corrente já inverte. Nesse caso aqui, vão ser repelidas pelo polo positivo e atraídas pelo polo negativo. Já dá o sentido horário. Essa corrente aqui a gente vai chamar de corrente convencional. Bom, por que tem essa confusão? Porque historicamente, você olhar bem para trás aí, não se sabia o que acontecia de fato. Hoje a gente sabe, né? Hoje a gente sabe que as cargas, as partículas que se movimentam num fio, num circuito, são elétrons. Então, a corrente negativa aqui de elétrons é o que corresponde, digamos assim, à realidade física, né? Então, a gente vai chamar corrente real. Corrente negativa de elétrons livres, e o sentido é do polo negativo para o polo positivo. E a corrente ao contrário aqui, né, convencional, seria você imaginar cargas positivas que se movimentam aí sempre no sentido do polo positivo para o negativo. Agora veja bem, a realidade são os elétrons, mas a gente vai trabalhar muito mais com a corrente convencional. Por quê? Porque, como vocês vão ver, vai ser muito mais simples trabalhar com carga negativa pela questão dos sinais, né? Quando você bota a carga negativa ali, você tem um monte de questão aí das coisas ficarem negativas, então é mais complicado de analisar. Ah, mas não é errado trabalhar assim? Bom, não corresponde à realidade, mas errado não é, porque acontece uma coisa muito, muito interessante aqui, ó. Uma corrente de cargas positivas, num dado sentido, produz o mesmo efeito que uma corrente de cargas negativas em sentido contrário. Do ponto de vista de transformação de energia, do que vai acontecer num circuito, dessa corrente ganhar energia da bateria e distribuir essa energia nos elementos do circuito, tanto faz, tanto fez, se você trabalhar com a corrente real, num sentido, ou trabalhar com a corrente convencional no sentido contrário. Vou mostrar para vocês, através aqui do caderno, vai ficar simples. Vamos aqui para explicar isso melhor, né? Então, eu estou aqui filmando meu caderno. Então, vamos imaginar o seguinte. Estou desenhando aqui uma pilha, polo negativo para o polo positivo. Vou imaginar, se eu considerar a corrente convencional, então as cargas positivas elas vão fazer esse movimento aqui, ó. Então, a carga positiva, quando chega aqui, ela vai ter que, entre aspas, atravessar a pilha para o outro lado. O que acontece aqui nesse processo de uma carga positiva, está fazendo esse movimento, na transição aqui, ó, de um polo ao outro da pilha? Bom, para saber isso, a gente tem que pegar o conceito de diferença de potencial. ΔV é igual a diferença de energia potencial por carga. Então, a gente tem que a diferença de energia potencial que essa carga vai sofrer ao atravessar a pilha vai ser, basta multiplicar a carga aqui pelo ΔV, né? Então, vai ser ΔV vezes o valor da carga, uma carga aqui, vezes o valor da carga que atravessou. O que acontece aqui? Quando essa carga atravessa aqui do polo menor para o maior,
O ΔV, ele é positivo. E a carga, que você está imaginando aqui uma carga positiva, ela também é positiva. E aí, positivo, uma multiplicação de um cara positivo com outro positivo, o que eu concluo da variação da energia? Ela é positiva. Então, essa carga aqui, positiva, ao atravessar a pilha, ela tem uma variação de energia potencial elétrica positiva. Então, ela ganhou energia potencial elétrica nesse processo. E essa energia potencial elétrica que ela ganhou, ela vai poder distribuir nos elementos do circuito, no que estiver ligado no circuito. Vamos ver agora a corrente real para ver como é que o efeito vai ser o mesmo. Então aqui eu tenho a pilha de novo, negativo, positivo. No caso da corrente real, eu vou ter um movimento, uma carga aqui negativa, vai fazer o sentido contrário. Quando essa carga negativa E chega aqui, ela vai atravessar a pilha no sentido contrário de antes. Vamos ver o que acontece, né, quando essa carga negativa atravessa a pilha do lado de cá. De novo, eu tenho pela mesma definição que a variação da energia potencial vai ser ΔV vezes a carga que atravessou. Olha o que vai acontecer aqui agora. Se a carga está indo do polo maior para o polo menor da pilha, nessa passagem aqui, o ΔV é negativo. A variação do potencial aqui da pilha, quando você vai do maior para o menor, é um ΔV negativo. Antes que a gente entre em pânico aqui, mas essa carga que atravessou, ela também é negativa. Então, olha só, a carga também é negativa. E o que dá um produto, uma multiplicação negativo com negativo? Vai dar positivo. Então veja bem, tanto faz se você considera que são cargas positivas num dado sentido, o que vai acontecer na passagem na pilha aqui? A carga sempre vai ter uma variação de energia positiva, a carga ganha energia para alimentar o circuito. E se você considerar a corrente real, que são elétrons, o sentido da corrente inverte, as coisas ficam mais complicadas, porque o ΔV é negativo, a carga também é negativa, mas o que interessa para a gente, no frigir dos ovos, é que a carga atravessando a pilha, ela também tem uma variação de energia positiva. E essa energia elétrica que ela ganhou, ela vai poder alimentar o circuito. Então seria isso. Seria a ideia, né? Então a gente tem a corrente real de elétrons, a corrente de mentirinha, né? A corrente convencional de cargas positivas. Mas nesse exemplo aqui já deu para sentir o drama, como que a nossa vida vai ser mais simples para a gente trabalhar com a corrente convencional.